Olá, 12 horas em ponto, estamos aqui ao vivo, como sempre pontuais, né? E hoje, gente, a ideia é quebrar todos os paradigmas que vocês têm, fazer com que vocês comecem a colocar a cabecinha para pensar. Eu não quero que ninguém aqui fique seguindo a manada, seguindo a galera, seguindo a dica dos gurus. Eu quero que vocês aprendam a raciocinar sobre o que é bom ou não para vocês, sobre o que vai trazer um caminho bacana para prospectar clientes. Olá, Charles, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Jesse Carvalho também, Wilton. Boa tarde, né? Depois de meio-dia já é boa tarde. Enfim, a ideia aqui é fazer com que vocês quebrem esses paradigmas, né? Que todo mundo traz, essas frases prontas, essa coisa de que isso funciona, aquilo não funciona. Eu quero que vocês comecem a avaliar por vocês e que aprendam a criar estratégias que realmente vão trazer resultado. E não só ficar aí reproduzindo as diquinhas que vocês recebem. Porque principalmente quando a gente fala em prospecção, novos contratos, vendas na advocacia, não é uma diquinha que vai mudar a sua vida, né? Essa dica ela vai te ajudar a desenvolver alguma coisa, mas ela não vai mudar a sua realidade. E a minha ideia aqui é fazer com que você construa realmente uma visão crítica das coisas e entenda como fazer para sair de onde está e começar realmente a converter possíveis clientes em contratos. Vocês têm que ser mais estratégicos, mais diretos. E é isso que eu quero que vocês comecem a ver e aprender aqui hoje, tá? Então o título da nossa live é a verdade sobre o que realmente vai te trazer contratos na advocacia, mas eu vou te trazer muito mais do que a verdade. Eu vou te trazer uma maneira mais efetiva de fazer isso, tá? Fora daquelas fórmulas prontas, a gente vai aprender a criar nossa própria fórmula aqui dentro daquilo que funciona, do que tem funcionado para mim no meu negócio, do que tem funcionado no meu dia a dia, do que eu tenho estudado, do que eu tenho aprendido. A gente estuda muitas coisas, aplica aqui no nosso dia a dia e avalia, né? A nossa live, ela tem uma duração aí de 30 a no máximo 40 minutos, tá? É um tempo bem curtinho, mas com bastante conteúdo aqui. A ideia é que vocês comecem a trabalhar a aplicação prática daquilo que eu trago mesmo, tá? Então, gente, fiquem aqui até o final, porque o conteúdo é muito rico e eu vou trazer algumas coisas que certamente você nunca ouviu em lugar nenhum. Eu nem sei por que eu decidi abrir isso, mas é porque eu acho que é uma coisa que vai ajudar muito. Eu ganhei consciência e depois que eu ganhei a consciência a respeito disso, eu comecei a ter uma visão diferente das coisas, comecei a parar de perder tempo e dinheiro com coisas que não vão me trazer aquilo que eu estou buscando. E comecei a ter mais efetividade nas estratégias que eu estava criando. Então é isso que eu quero que vocês aprendam. Mas fiquem calmos, porque apesar de você hoje, no final dessa live, ter a sua visão mudada, né, sobre tudo a respeito do marketing, a respeito das vendas na advocacia, você vai também encontrar um caminho a seguir. Então a ideia aqui é que você entenda que não basta produzir conteúdo, não basta investir em marketing, não basta criar página de anúncio, não basta ir para o Instagram fazer produção de conteúdo, se você não souber como transformar isso que você está fazendo em clientes. Se você não souber uma forma efetiva de usar esse tipo de investimento para trazer clientes para vocês, não adianta nada, gente, só criar post no Instagram, tá? Isso não vai te trazer nenhum tipo de cliente. Pode ser que eventualmente, né, você receba aí um cliente ou outro por conta de produção de conteúdo com crescimento orgânico, mas não é isso efetivamente que vai te fazer virar a página, que vai te fazer trazer muitos contatos. E agora você deve estar falando assim, puxa, Cássia, mas eu vejo todo mundo falando que eu tenho que produzir conteúdo, eu vejo todo mundo falando que produção de conteúdo gera resultado, eu vejo todo mundo falando que o especialista em marketing jurídico X ou Y falou que eu tenho que trabalhar os meus arquétipos, que eu tenho que produzir conteúdo, que o guru YX falou que você precisa investir em Google Ads, e você está vindo aqui me dizer que não tem que fazer isso. Eu estou ficando um pouco confusa.
Calma, gente, eu não tô dizendo isso. Eu não tô dizendo que você não tem que produzir conteúdo. Eu não tô dizendo que você não tem que investir em Google Ads. Eu não tô dizendo que você não tenha que fazer marketing jurídico. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que você tem que aprender a fazer isso de forma inteligente. Porque somente a produção de conteúdo pura e simples, somente uma página lá com anúncio no Google, isso não vai gerar resultado. Então a gente tem que começar a avaliar o que vai me gerar resultados. Um conteúdo que você produz aqui, um post ou outro, isso vai te trazer seguidores, pode trazer um curioso, aquela pessoa da tua família que não sabia que você fazia isso, mas não vai em efetividade te trazer clientes. E muito mais do que isso, não vai fazer com que, se por um acaso chegar um cliente ali, você consiga transformá-lo efetivamente num contrato fechado. O que a gente tem que começar a avaliar e a internalizar, galera, é que tudo que é feito tem que ser feito de forma intencional. Tudo que você for fazer para prospecção de clientes tem que ser feito de forma intencional e focada em vender. Nossa, Cássia, mas difícil isso, né? É difícil, não é simples, mas a gente vai aprender junto como fazer isso. Tudo que você faz tem que ser intencional. E intencional não só na estratégia que você vai criar, mas em como você vai falar, aonde você vai falar, para quem você vai falar, se você vai investir dinheiro naquilo ou não. Tudo tem que ser intencional, tudo tem que estar dentro da sua estratégia. Pensem bem, você faz um post lindo, maravilhoso sobre um assunto jurídico com entendimento do STJ, um negócio bonitão, bacana. Postou lá no teu Instagram. Aquilo ali vai dar umas 10, 15, 20 curtidas e tudo mais. Mas vocês acham mesmo que esse post lá na tua rede social, sem nenhum tipo de estratégia por trás, somente trazendo uma informação, vocês acham mesmo que alguém vai comprar de você porque você sabe uma informação, sabe um entendimento do STJ? Vai não. Vai não. Mas não vai mesmo. Vocês acham que aquelas 10 curtidas que estão ali vão se transformar em pessoas interessadas pelo que você vende, pelo serviço que você presta? Não. Sabe por quê, gente? Porque na maioria das vezes as pessoas não estão interessadas em saber isso. As pessoas estão interessadas em seguir ou em consumir conteúdo de alguém que resolva algum problema da vida que elas têm, que falem a língua delas, que falem claramente aquilo que elas precisam ouvir, que falem no tete a tete. Vocês já pararam para pensar nisso? Nem advogado gosta de seguir página de conteúdo de direito, gente. Nem a gente segue. Então, por que cargas d'água um cliente seu vai fechar algum contrato com você ou vai seguir você porque você está trazendo pílulas de conhecimento? Ele não vai. O que o cliente quer é saber se você entende a dor dele, se você resolve aquele problema da vida real que ele está passando. É isso que ele quer saber. É isso. Então a gente precisa primeiro começar a internalizar que a produção de conteúdo puro e simples, ela não vai se transformar em contratos. Ela não vai se transformar em contratos. Se você não souber como fazer isso, é perder tempo, sabe? Ou mesmo que você esteja ali produzindo conteúdo sem investir algum dinheiro ali, né, sem patrocinar aqueles posts, eles têm que ser produzidos de forma intencional. E a gente vai aprender como fazer isso, tá? Ficou confuso? Você ficou perdidão aí? Porque até agora você estava achando que o que ia mudar a sua vida era sair da inércia e produzir conteúdo na internet, né? Pois é, galera, é uma verdade dura de engolir, mas é a verdade.
Não adianta só produzir conteúdo, não adianta só ter uma página no Google, você precisa saber como fazer. Mas calma que a gente vai aprender a como resolver. O que eu quero é que você tenha essa premissa na sua cabeça. Se eu tivesse pensado assim, lá atrás quando eu comecei, eu teria economizado muito tempo e muito dinheiro. Se alguém tivesse sido muito franco comigo, eu teria economizado muita grana. Eu teria investido de maneira mais específica, mais estratégica e com certeza todo esse dinheiro que eu gastei teria retornado para mim de uma maneira muito mais rápida e muito melhor. E é isso que eu quero que vocês entendam. Gente, eu falo isso aqui toda a live e eu vou repetir novamente hoje, porque eu realmente quero que vocês entendam e tenham essa visão. Quando a gente está começando, a gente precisa vender. Você precisa de cliente, você não tem grana, você precisa fazer grana. Então toda e qualquer estratégia que você faz, apesar de ter aquele pensamento de longo prazo, uma estratégia de longo prazo, você tem que pensar em como fazer para vender. Porque é o curto prazo que vai te ajudar a sobreviver para construir um longo prazo. E quando a gente está começando, o foco da nossa cabeça tem que ser em como trazer novos clientes, como trazer novos clientes, como trazer novos clientes rentáveis, como trazer novos clientes rentáveis, como trazer novos clientes rentáveis. Faça aí um mantra na sua cabeça. E esse que tem que ser o seu filtro para decidir se vai aplicar alguma estratégia ou não. O que você precisa é vender e fazer dinheiro com essa venda, porque é essa venda que vai te propiciar condições de estruturar a sua marca, estruturar o seu time, estruturar novos investimentos onde você precisa investir para fazer mais dinheiro ainda. E é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente está começando, além da gente ter que focar em venda, a gente tem que entender que aquela pessoa que está começando na vida profissional, ela vive em escassez. Isso é outra coisa que eu falo toda live. Vocês têm que pegar isso. Você começa em escassez de tempo, que você faz tudo sozinho, escassez de dinheiro, que você está começando a trabalhar. São raríssimos os privilegiados que tem alguém que invista grana ali na profissão deles. Você tem escassez financeira e você tem escassez de conhecimento. Você ainda não está pro jogo, você ainda não foi pro jogo, então tem muitas coisas do ringue ali, né, que você ainda não aprendeu, que você ainda não tem consciência. Então, você precisa fazer o quê? Canalizar os seus esforços. Vocês já decoraram isso, né? E aqui a gente vai canalizar os nossos esforços para quê? Para vender, para conquistar novos clientes. Então, todo o marketing jurídico que você fizer, toda ação de marketing, ela tem que ser avaliada nesse sentido. Tem que passar por este filtro. Puxa, eu vou gastar X reais com essa ação, eu vou investir tanto. Qual é o potencial que isso tem de se transformar em clientes para mim? Em quanto tempo? Né? Em quanto tempo provavelmente eu vou ter rentabilidade em cima disso? Eu vou dar um exemplo para vocês de 2 ações de marketing, que são ações excelentes, mas que a gente precisa avaliar como usar em cada momento, tá? Primeira ação de marketing, assessoria de imprensa. Para que serve uma assessoria de imprensa, gente? Para fortalecer a sua marca, te colocar em lugares que você talvez não apareceria, para que você consiga ganhar autoridade, parecer ser alguém que realmente representa ali o teu mercado. É para isso que serve a assessoria de imprensa, porque se eu apareço nos veículos de comunicação, se eu estou dando entrevista para um jornal, se eu estou produzindo conteúdo para um site específico, as pessoas já olham e falam, puxa, a Cássia é bem sucedida, ela é importante porque o jornal está procurando ela, porque o site tal procurou a opinião dela. Então a grande massa, a maioria das pessoas, elas vão olhar para aquilo ali e vão te dar autoridade. Mas não necessariamente significa que aquilo vai se transformar em contrato.
tratos. Por quê? Você precisa aparecer muito, você precisa estar muito em voga, você precisa de um tempo de maturação para que isso comece a talvez te trazer contratos. Cássia, então eu não tenho que fazer assessoria de imprensa? Depende do momento em que você está. Sou uma pessoa iniciante, Cássia, eu não tenho nenhum cliente. Não é o momento. Ainda não é o momento. Pode ser que tenha um momento lá na frente? Sim. Pode ser que você sinta necessidade depois? Sim. Mas agora não é o momento. Então, o que eu faço, Cássia? Você vai usar as outras estratégias que podem te trazer uma rentabilidade mais rápida. Por exemplo, os anúncios no Google. Aqui, se você criar uma estratégia bacaninha, se você souber, né, o tipo de serviço que você vai colocar ali, se você souber como atender esse cliente que vai vir, como controlar o tráfego daquela página, a possibilidade de você transformar isso em clientes em pouquíssimo tempo é muito grande. Então, para quem está começando, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou investir numa assessoria de imprensa, que é algo extremamente a longo prazo, ou eu vou investir nos anúncios do Google, ou eu vou investir no Jus Brasil, ou eu vou investir em coisas que vão me trazer um resultado mais rápido. Parece óbvio para mim, mas parece óbvio para mim agora. Porque lá atrás, o que eu fiz muitas vezes? Eu investi em assessoria de imprensa. Eu paguei coisas, eu investi em coisas que eu não sabia como que eu fazia para mensurar o resultado. E o que aconteceu? O meu caminho ficou muito mais extenso. E o que eu estou mostrando para vocês aqui hoje? Como encurtar. Vocês não precisam sofrer tudo que eu sofri. Vocês precisam entender a lógica. E mais, eu vou comparar aqui a assessoria de imprensa à produção de conteúdo para crescimento orgânico no Instagram. Caso não entendi nada que você falou, vou explicar. A produção de conteúdo no Instagram para crescimento orgânico, sem investimento nenhum, sem pôr dinheiro em anúncio, você crescer porque as pessoas estão gostando de você, ela funciona, mas funciona no longuíssimo prazo e pode ser que não funcione, porque hoje em dia o que é melhor para o Instagram? É mostrar o conteúdo de quem está pagando ou mostrar o conteúdo de quem não está investindo nada? Então quem quer ter um crescimento orgânico vai ter que ralar muito, vai demorar muito, vai ter que criar muitas estratégias, demanda um tempo gigantesco que você que está começando não tem. Então você vai produzir conteúdo no Instagram? Você pode produzir conteúdo no Instagram? Pode, vai, mas faça de forma estratégica, pensando já em como vender para aquelas pessoas que estão ali e pensando em como patrocinar estes anúncios, como fazer eles chegarem para o máximo de pessoas possíveis. Vocês estão entendendo que não está errado produzir conteúdo? O que difere é a estratégia que você vai usar. Cássia, eu tenho um pouquinho de dinheiro só que eu quero investir na minha carreira. Eu invisto aonde? Na assessoria de imprensa? Não! Você vai investir para cá, nessas coisas que vão te trazer um resultado mais rápido, que vão fazer com que você venda mais rápido. Você não tem tempo para esperar uma assessoria de imprensa talvez fazer efeito. E não é barato, gente. Não é barato. Eu estou dando esse exemplo da assessoria de imprensa porque é uma coisa que todo mundo adora, que todo mundo faz, que todo mundo quer, mas que é uma coisa que é importante, mas que não vai te trazer um resultado imediato. Eu estou falando da produção de conteúdo para crescimento orgânico no Instagram, porque a gente gasta muito tempo com isso. A gente fica o dia todo escrevendo post, criando conteúdo para ver se aumenta as curtidas, para ver se ganha mais seguidores, para ver se... Para quem está começando, o caminho não é esse.
Você vai produzir conteúdo no Instagram? Vai produzir conteúdo no Instagram, mas seja estratégico. Esse conteúdo que eu estou produzindo aqui, ele vai possivelmente reverberar cliente para mim? Se eu colocar um investimento aqui, patrocinar esse post, ele vai chegar no meu público-alvo, ele vai chegar na pessoa com quem eu quero falar e ela vai se comunicar comigo? Vai. Então é por aí. Cássia, mas eu não tenho grana para investir em nada, zero. Não tenho como fazer esse tipo de ação. Então você vai voltar a algumas casas, vai lá nas minhas lives iniciais, eu tenho lives aqui para trás que ensinam a como prospectar clientes mesmo sem experiência. Como que você vai transformar essa pouca experiência em clientes? E aí com isso você vai conseguir fazer uma grana, você vai conseguir ter caixa para investir nessas outras estratégias que a gente está conversando aqui. Aí a gente entra na mesma página. Mas perceba, você vai começar com pouco investimento. É natural, eu também comecei. E por isso que eu estou abrindo os olhos de vocês para serem estratégicos. Tempo também é dinheiro. O tempo, ele também é um ativo muito importante para quem quer crescer na advocacia. Porque vamos pensar junto aqui. Se você fica o dia todo escrevendo post para o Instagram, que horas que você atende o cliente? Que horas que você faz um trabalho de comercial bem feito? Que horas que você escreve uma peça? Que horas que você vai fazer audiência? É por isso que as ações de quem está começando, elas têm que ser bem direcionadas. Você tem que gastar sua energia com algo que vai te trazer resultado. Cássia, mas eu não consigo prever o resultado. Mas você consegue controlar as suas ações. Você consegue saber que tipo de ação você vai adotar que tem potencial de te trazer um resultado mais rápido. E é isso que vocês têm que ter em mente. Não estou falando aqui que você tem que pensar só no curto prazo. Não estou falando aqui que você tem que esquecer que é uma caminhada, que é uma jornada. Nada disso, gente. Eu só estou ensinando estratégia. Estratégia. Porque a gente faz isso dentro do nosso escritório também. Para eu sair do ponto A e chegar no ponto B aqui no escritório, eu tive que adotar uma estratégia. Eu tive que parar de fazer coisas que eu fazia e tive que começar a investir em coisas que eu não fazia. Porque essas coisas que eu não fazia eram coisas que me dariam um retorno mais eficiente. É dia a dia de profissional, gente, é negócio. O que você faz é um negócio. Então você precisa pensar na rentabilidade dele. Então por isso que você precisa avaliar muito bem que tipo de estratégia você vai usar. E depois, quando você já tiver mais com o cofre gordinho, aí você vai associar as estratégias. Você vai colocar uma assessoria de imprensa, você vai trabalhar com outras coisas, você vai conseguir unir essa venda mais rápida com uma venda de longo prazo, com um trabalho de imagem que precisa ser feito de longo prazo. Mas agora você precisa ser egoísta, você precisa pensar no que vai te trazer rentabilidade. Então, saiam da caixinha. Todo mundo está colocando vocês dentro de uma caixinha que isso tem me incomodado muito. É obrigatório produzir conteúdo, é obrigatório produzir não sei quantos posts por mês, é obrigatório fazer isso, fazer aquilo, mas calma, isso se adequa a você, ao seu cliente? Por aí, se você seguir esse caminho, isso vai te trazer rentabilidade? Ou você está produzindo conteúdo por produzir para estar lá no Instagram? Você está fazendo isso por quê? Você não sabe. É isso que eu quero que vocês saibam, é assim que eu quero que vocês tenham clareza. Tudo tem que ser intencional. E o teu conteúdo, se você for produzir conteúdo no Instagram, se você for fazer um site para você, se você tiver uma página que vai colocar lá no Google e vai anunciar,
tudo tem que ter um conteúdo focado no cliente. E o cliente, ele quer que alguém resolva o problema da vida real dele. Então você tem que focar na dor dele, naquilo que ele sente. E esse tipo de conteúdo, ele só vai chegar para mais pessoas se você patrocinar, se você investir dinheirinho ali. Senão ele não vai. De maneira orgânica é muito duro, é muito difícil, é mais demorado. Então comecem a abrir a cabecinha de vocês para essas coisas. E aí vocês estão aí fritando, né? Querendo saber, Cássia, mas como que eu crio um conteúdo assertivo? Tô querendo criar conteúdo, tô querendo patrocinar. Como que eu sou mais assertiva? Primeira coisa, bater sempre na dor de quem vai comprar. Entender o que aquele cliente está passando. Entender o que aquela pessoa está passando. Esse é o primeiro ponto. Aqui no escritório a gente, dentro do Instagram, trabalha muito a partir do divórcio, focado em mulheres. Então qual é o meu perfil ali? É um perfil que se conecta com essa mulher que vai comprar de mim. Então eu tenho que entender as dores dela, eu tenho que falar a língua dela e eu tenho que trazer os meus serviços para que ela entenda que aquilo que eu faço vai acalmar a dor que ela está sentindo. Depois, quem quiser ir lá no Instagram do escritório, vai lá para ter uma ideia do que eu estou falando. Eu não trago artigo de lei, eu não trago entendimento de tribunal, eu não trago termo técnico. Quando eu coloco termo técnico, eu coloco um termo técnico que o grande público entende. Por quê? Eu falo para minha galera, eu falo para o meu cliente, eu falo para aquela mulher que está passando o pão que o diabo amassou na hora de terminar um casamento, que tem vários filhos ali, ou um filho, que precisa resolver o problema. Só que eu me coloquei, para fazer aquele conteúdo, eu me coloquei no lugar delas. Eu entendo o que elas sentem. E é por isso que o conteúdo converte. É por isso que eu trago, que eu consigo fazer com que eles interajam comigo. Ai, Cássia, mas eu preciso ter 1 milhão de seguidores? Não, você precisa que as pessoas que estão ali conversem com você. Virem seus clientes. E devagarinho, 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 aquilo ali vai virando uma bola de neve maravilhosa. Mas você precisa falar a língua dessas pessoas. Você precisa se conectar com elas. Você precisa definir o que você vai falar, para quem você vai falar, em que local, em que lugar você vai falar e como você vai falar. Não adianta cuspir um conteúdo e achar que aquilo tá lindo e maravilhoso, que as pessoas vão se conectar com aquilo. Não é assim. Tem que ser estratégico. Nós demos um super passo atrás no Instagram do escritório, porque a gente tinha uma outra visão das coisas e a gente começou a perceber que aquilo não estava funcionando. Então a gente deu um passo atrás, sabe? Focou num tipo de público específico. E hoje as coisas são muito diferentes. Muito diferentes. Porque hoje eu sei para quem eu estou falando, eu sei quais são as dores da pessoa que está me ouvindo. E eu sei também, quando eu vou patrocinar um post meu, para quem que eu vou entregar aquilo. Porque você pode escolher o público. E aí eu vou em cima. Então eu não pego meu dinheirinho e coloco lá no patrocínio para aquilo ser jogado para 1 milhão de pessoas que não estão nem aí para o que eu estou falando. Porque simplesmente eu não consigo me decidir, eu não sei quem é meu público, eu estou perdidão aqui só produzindo conteúdo. O meu foco está naquelas mulheres que estão passando por aqueles problemas que eu resolvo. E eu entendo, e eu acolho, eu tô ali do lado delas. Isso tudo é técnica, gente. Então, comecem a estudar sobre isso e aplicar aquilo que vai te trazer resultado. Crie as suas estratégias. E se você nunca fez nada, comece do primeiro passo. Eu já fiz
essa nossa live, deixa eu ver aqui, eu até já esqueci, 23. Eu já fiz 23 lives. E nessas 23 lives, são 23 semanas aqui. Eu trouxe conteúdo riquíssimo, justamente para que você consiga ter essa mobilidade e esse conhecimento suficiente para criar suas próprias estratégias, para decidir o que você vai fazer primeiro e para ser assertivo, que senão vocês vão rasgar dinheiro, vocês vão jogar dinheiro fora. E outra coisa que vocês têm que pensar também, pode ser que no início vocês realmente invistam ali naquela estratégia e aquilo demore um pouquinho, você perca um dinheiro aqui, outro ali, mas você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Você está investindo numa coisa que vai te trazer resultados ali a curto prazo. Então é isso que você tem que pensar. Nada vai ser de mão beijada, nada vai ser extremamente assertivo na primeira vez. Você vai ter que alinhar alguns ponteiros. A gente fez isso aqui também. Mas é uma estratégia muito mais rápida. E outra coisa, é uma estratégia que você precisa pensar numa estratégia que você consegue mensurar. De onde meus clientes estão vindo? Quantos clientes estão vindo ali? Puxa, eu investi R$200 esse mês, eu fechei um contrato de 3 mil. Já tá bom, já me deu ali, ó. Já tô no lucro. Eu investi R$600 e fechei 5 contratos de 4 mil cada um. Puxa vida, essa estratégia está funcionando. Vocês têm que saber analisar isso também, né? Agora, você pagou 5 mil, 6 mil numa assessoria de imprensa. Você sabe de onde esse cliente está vindo? Se ele vier dessa assessoria, de alguma matéria que você escreveu? Você não sabe, você não consegue mensurar. Então ela agrega para muitas coisas, mas não é o que vai fazer a real diferença no teu número, principalmente agora. Se você está começando agora ou se você está querendo mudar de vida na advocacia, né? Está querendo seguir um caminho que você não tinha seguido antes, você está querendo fazer uma transição de carreira, o raciocínio é o mesmo. Talvez você tenha mais bagagem jurídica e isso vai facilitar muito. Mas o pensamento estratégico é o mesmo de quem está começando. Eu preciso vender. Qual é a estratégia que vai transformar esse meu investimento de tempo em dinheiro em clientes mais rápido? Porque agora no início eu estou em escassez. Eu tenho pouco tempo, eu tenho pouco dinheiro, eu tenho pouco conhecimento. Então tem que ser assertivo. O tempo que eu fico produzindo conteúdo no Instagram para crescer de forma orgânica, sem uma estratégia, é o tempo que eu estou deixando de atender muito bem um cliente que está vindo e que eu poderia fechar. É o tempo que eu deixo de criar uma proposta bonita, bacana, estruturada para esse cliente. É o tempo que eu estou perdendo em ligar para aquela pessoa que não fechou comigo para saber por que ela não fechou comigo. Você está perdendo tempo precioso trabalhando com estratégias que não vão te trazer um resultado. Comecem a valorizar o tempo de vocês. O tempo de vocês é muito importante e ele precisa ser aproveitado de uma maneira que vai te trazer rentabilidade. Para de ficar fazendo tudo que todo mundo fala o tempo todo. Cria um pensamento crítico. Puxa, isso que esse guru da internet está falando para mim, funciona? Será que vai funcionar? Vamos fazer uma análise aqui? Vamos pensar de maneira fria? Porque muitas coisas são lógicas. Muitas coisas são óbvias. Só que às vezes a gente está no turbilhão, está no meio da confusão e não consegue enxergar. E é isso que eu quero que vocês comecem a criar. Esse pensamento crítico. Eu tô falando do conteúdo do Instagram, mas eu poderia falar de várias outras coisas, né? É porque o conteúdo do Instagram é muito latente pra gente. Muito latente. Todos os advogados entraram nessa vibe da produção de conteúdo. Só que eu vejo que tem muita gente que não sabe nem o que tá fazendo. Que só tá indo na onda. Tá surfando a onda. Vocês acham mesmo que alguém surfar a onda, que as pessoas que surfam onda são pessoas que têm resultado? Claro que não, gente.
O cara que tem resultado, ele tem pensamento crítico. Ele consegue enxergar aquela onda que a galera está surfando e entender se aquela onda é para ele ou não. Ou se ele vai cair de cara lá no meio do mar. E é isso que vocês têm que aprender, a olhar para as coisas de forma crítica. Ai, Cássia, você está fazendo tudo errado, pelo amor de Deus. Não reclama, ajusta. O tempo que você perde reclamando o que você está fazendo de errado, você poderia estar ajustando. Então não reclama, ajusta. Vamos seguir por outro caminho. Preciso estudar alguma coisa preciso entender alguma coisa que eu ainda não sei para seguir essa estratégia. Aprenda. Nesses últimos dias, eu fiz curso final de semana, estou fazendo mentoria, fiz curso esse domingo, porque eu precisava aprender coisas que eu ainda não sabia para gerenciar o meu negócio, para o meu negócio crescer, para as coisas aqui entrarem no eixo do jeito que eu queria. Então você também vai ter que fazer isso. Tenha pensamento crítico, gente. Para com esse negócio de surfar a onda. Sabe? E eu não tô falando que as outras estratégias são ruins. Eu tô falando que talvez elas não se apliquem para você neste momento. E que o filtro tem que ser: isso vai me trazer rentabilidade agora? Ou daqui a um mês? Daqui a 2 meses? Ou não? Se não, deixa para depois. Se vai, entra de cabeça, cria uma estratégia, aprende a fazer e vai com tudo. Investe o seu dinheirinho ali, suado, que é pouquinho no início. Vocês estão aqui junto comigo, gente? O povo tá caladíssimo hoje, é porque eu acho que vocês estão chocados. Mas é assim mesmo. Toda quebra, toda ruptura de senso comum, ela é muito difícil. A gente tem dificuldade de digerir, porque aquilo tá dentro da gente. Aquilo tá ali entranhado na gente. E é isso que eu quero que vocês comecem a fazer. Comecem a romper com o senso comum. Comecem a romper com o que todo mundo fala para vocês. Porque normalmente o caminho do sucesso não está na galera, não está na maioria. Está aonde poucos estão. Está naquela galera que topa pagar o preço por raciocinar, por pensar, por ter visão crítica, por arriscar. Então, se a boiada tá pra lá, a gente começa a desconfiar que aquilo lá não é bem assim. Kaliane tá aqui junto comigo. Vamos lá. Eu ouvi uma entrevista do Gustavo Lima, que é um grande cantor sertanejo hoje. Eu ouso dizer que é uma das maiores figuras. E perguntaram para ele: puxa, Gustavo, mas qual é o segredo, né, do seu sucesso? Por que você acha que as pessoas gostam tanto de você? E ele falou isso. Ele falou: quando eu vejo que tá todo mundo indo para lá, eu vou pular de cá. Quando eu vejo que tá todo mundo fazendo música brega ou música de um jeito, forró com sertanejo, tal, eu vou pro romântico. Quando eu vejo que tá todo mundo no romântico, eu arrumo uma batida diferente. E aquilo não foi só ele que disse, né? Eu já ouvi outras pessoas de sucesso falando a mesma coisa. Às vezes, o caminho da regra geral que estão imputando aí na tua cabeça não seja tão lindo assim. Existe método para as coisas, existe uma maneira de se conquistar, existe, concordo. Eu só peço que vocês tomem cuidado com o senso comum. Ok, galera? Eu sei que é um tema pesado, que é uma coisa que a gente precisa começar a pensar e trabalhar, que às vezes é muito difícil entender, mas devagarinho a gente vai construindo isso aqui juntos. Assistam as outras lives, vocês vão começar a ter um conhecimento maior a respeito do que a gente está falando, que é marketing jurídico, junto com vendas. É um tema que está muito fora da nossa realidade na advocacia, mas que hoje a gente precisa aprender. Não tem para onde correr, vocês precisam aprender. Mesmo que não seja, Cássia, eu já tenho meu escritório, eu não vou fazer o meu marketing, mas você precisa saber o
criar as estratégias, você precisa controlar quem vai fazer, você precisa dar a direção, você precisa estar junto. E tem coisas que você não vai conseguir delegar. Então, se você já souber fazer desde o início, desde os primeiros clientes, quando você tiver um negócio grande, um negócio bem sucedido, com outras pessoas trabalhando para você, se for esse o seu desejo, você já passou por todo o caminho. Então vai ficar mais simples direcionar quem está junto com você, direcionar as pessoas que vão entrar, e a tua crescente vai ser constante no seu negócio. E é isso que eu quero que quem está aqui junto comigo crie, essa visão diferenciada. Porque foi isso que começou a me trazer aqui. Todos esses questionamentos, essa visão diferente, essa busca por aprender e aplicar. Eu sou uma pessoa que aplica 90% das coisas que aprende, e é isso, se for útil, obviamente, né? Porque tem coisas que trazem pra gente que não são úteis para o nosso dia a dia, mas eu consigo fazer uma clara análise e testar. Aplicar aquilo que eu aprendi. E é isso que vocês têm que fazer. Quero que vocês comecem a criar essa visão. E quero também que vocês apliquem no dia a dia de vocês o que a gente conversa aqui. E quero que vocês me contem quais são as angústias que vocês estão tendo para aplicar e quais são as vitórias. Eu quero muito saber. Na última live que eu fiz, eu bati um papo muito legal para algumas pessoas. Eu senti ali qual era a necessidade delas, e a gente vai passando isso pra frente, vai fazendo lives aqui com temas que vão sanar essas questões que vocês têm. Produzo conteúdo lá no meu feed, nos meus stories, justamente para ajudar vocês. Então, gente, a nossa live, ela acontece toda segunda-feira. Normalmente eu faço às 19h30, mas eu tô fazendo um ajuste no horário para ver qual que é o melhor horário para vocês. Então, a gente está fazendo esse ajuste no horário. Na próxima quinta, no máximo sexta-feira, eu já aviso o horário da próxima live. Mas eu quero que vocês me enviem o que está acontecendo aí no dia a dia. Vocês assistem a live, vão tentar aplicar quais são as dificuldades que vocês estão tendo, quais são as vitórias que vocês estão tendo. Me mandem por direct, porque eu vou adorar conversar com vocês aqui, vou adorar trocar ideia lá no direct. A gente vai encontrar um plano de ação bacana. Tem algumas pessoas que me seguem aqui, que já conversaram comigo, que estão aqui ao vivo e que sabem que eu realmente respondo, realmente estou ali trocando com vocês, porque isso também me ajuda a crescer. E eu sei o que vocês estão passando, já estive sentada na mesma cadeira, então me enviem por direct. E eu quero muito agradecer a presença de todo mundo que ficou aqui até agora, desse horário de almoço aí. O pessoal tá com fome, algumas pessoas estão comendo e assistindo. Quero muito agradecer a presença de vocês e conto com todos vocês para a nossa próxima live de segunda, porque eu já preparei um tema, eu não vou falar aqui ainda, mas eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima live de segunda.